Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Incor. Experiência que faz história. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. Mr. Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire de hoje recebe o professor emérito aposentado da UNB de Brasília, membro da Academia Norte Rio Grandense de Letras, João Batista Cabral. Vamos conversar com ele sobre a sua vida e sua participação na cultura e na história recente, tanto do Rio Grande do Norte como do Brasil, onde a sua verve e competência nos representou em vários momentos importantes. Mas antes quero mandar um abraço para os amigos telespectadores Ricardo Santos, Beto Guedes, Rivaldo, Gregory, Toninho Ferreira, Luzinete Solange e Joana Marim Cabral. Contudo, antes de começar a entrevista, que tal mais agilidade e comodidade para o seu negócio? O Sicredi oferece uma máquina de cartões com diferentes opções na hora de pagar, além de um sistema simples, sem taxa surpresa, que vem com um atendimento comprometido com o sucesso da sua empresa. É aquele reforço que faltava para as suas vendas. Visite a agência mais próxima para comparar e contratar a sua Sicredi. Meu caro professor João Batista Cabral, uma grande satisfação receber você no programa de hoje, num programa tão especial que eu tenho certeza você, telespectador, vai enriquecer bastante, porque o professor João Batista é um expert nas coisas do mundo e eu fiquei feliz por você ter aceitado o convite de participar conosco desse programa de hoje. É um prazer e eu estou muito agradecido de ter essa oportunidade de comparecer a este programa. João Batista, você nasceu aonde? Eu nasci na cidade de Açu, o que muito me orgulha, e tive o prazer, filho de um motorista de caminhão e de uma dona de casa e costureira. Minha mãe era prendas do princípio ao fim. Fiz o curso primário no Colégio Nossa Senhora das Vitórias, dirigida por Madre Josefina, uma alemã que impunha aquela disciplina e aquele respeito acadêmico pelo saber, aquele respeito pelo saber, que é a atitude acadêmica certa para se aprender, em todas as classes que eram lecionadas por freiras que faziam parte da congregação das Filhas do Amor Divino. E a felicidade de, ao me preparar para fazer o exame de admissão, um curso que o Senac oferecia lá, pelo professor Lídio Freire da Rocha. Esses foram os que as pessoas e os professores e as instituições que me prepararam para vir fazer o exame de admissão no Ateneu, e do Ateneu eu tive os melhores professores. Como é que foi a sua formação acadêmica? Primeiro estudei na Faculdade de Filosofia, onde fiz o curso de Filosofia e História e de Pedagogia. Depois que me formei aqui, fiz o vestibular de Direito e cursei até o 3º ano do curso de Direito, quando me apareceu uma bolsa de estudos para ir aos Estados Unidos. Concorremos com 450 pessoas, candidatos para uma bolsa da LASPAL, Latin American Scholarship Program of American Universities. Fomos selecionados, eu e uma moça daqui de Natal chamada Lúcia Maria Martorelli Luz. Ela foi para o estado do Maine e eu fui para o estado de Nova York. Eu fui para a Universidade do Estado de Nova York. Uma universidade que tinha, naquela época, 320 mil alunos disseminados em 32 centros acadêmicos pelo estado de Nova York. O governador era Nelson Rockefeller. A promessa de campanha dele foi: todo aluno que terminar o curso secundário no estado de Nova York
tem uma vaga garantida na universidade. Na época você era formado em História. História. Filosofia e História. E por isso você exerceu magistério durante muito tempo no cursos secundários aqui em Natal. Pior do que isso, eu fiz um compromisso escrito com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte que quando eu voltasse de lá com o meu mestrado, eu integraria o corpo docente da universidade. Mas ao chegar aqui, os ventos sopraram na direção contrária e não me foi possível permanecer aqui, daí eu ter me candidatado a 3 universidades, a Universidade do Estado de São Paulo, que queriam me dar aula, que queriam me mandar dar aula à noite no interior de São Paulo, em Lorena. Outro é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde o professor Deodoro estava se aposentando em História, na cadeira de História Contemporânea, e queria que eu fosse dele substituto. E terceiro, eu fui para a Universidade de Brasília, onde me submeti a uma prova também. A prova era títulos acadêmicos e mais o currículo, coisas que eu tinha feito academicamente. E uma aula que era dada ao vivo, com a presença de todos os integrantes do departamento e do instituto, pública, e eu passei, graças a Deus, em todos 3. Como lá em Brasília havia algumas vantagens, para mim tinha uma escola americana, que minha esposa, que é norte-americana, dona Joan Marie Cabral, podia lecionar, e o meu filho, meu primeiro filho, quando eu voltei de lá dos Estados Unidos, eu já trouxe o embrião da minha família. Foi ser aluno do jardim de infância dessa escola. Brasília, portanto, deu certo após a sua chegada ao Brasil. Você fez um mestrado de História nos Estados Unidos. Foi. Durou quantos anos? 2 anos e mais a tese que eu escrevi. E como o meu orientador era mexicanista, ele era especialista em História do México, Dr. William Dirk Rate, a quem eu devo muito, mas eu tive um corpo de professores, que eu não posso dizer o nome deles todos aqui, de escola. Todos eles acabaram como professores titulares, que é uma grande honraria nos Estados Unidos, diferente de alguns outros países que nós conhecemos na América do Sul. Essas pessoas são altamente respeitáveis e remuneradas, e bem remuneradas. E não somente remuneradas financeiramente, eles têm ao seu dispor verbas para pesquisas, e essas pesquisas eles têm que prestar contas do que fazem e da aplicabilidade dessas pesquisas, do resultado dessas pesquisas, a questões que sejam do interesse da coletividade local, nacional e mundial. Professor João, você trouxe desse seu mestrado aumento dos seus conhecimentos, mas também trouxe a sua esposa. E o primeiro filho. E o primeiro filho nasceu nascido lá. Lá. Agora, como é que se deu sua carreira profissional aqui no Brasil? Bom, quando eu cheguei aqui, eu tentei cumprir a minha parte com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Não foi possível. Houve uma mudança muito drástica nas diretrizes de admissão de professores. Havia uma série de injunções, e haja injunções nisso, e eu resolvi, naquele tempo eu não tinha medo nem do cão chupando manga, eu resolvi ir tentar em outro lugar. E eu fui para essas 3 universidades que eu já mencionei e me submeti aos testes e resolvi me situar em Brasília, por haver uma escola americana, onde minha esposa foi lecionar e meu filho pôde ir para o Jardim da Infância. E eu comecei como professor colaborador, fiz o teste e passei para professor colaborador, e depois fui professor assistente, depois professor adjunto e terminei 30 e tantos anos depois, eu com 40 e tantos anos de magistério, lá na Universidade de Brasília. Então, como é que é hoje o relacionamento seu com os seus antigos colegas da UNB e também dos mestres de fora do Brasil? Eu sou uma espécie em extinção, porque meus colegas e meus contemporâneos na Universidade de Brasília,
De vez em quando eu recebo a desagradável notícia de que eles estão lecionando naquela universidade que fica localizada nos páramos celestiais. Eles nos deixam e vão para o andar de cima, como se diz no vulgo aqui no Brasil. Mas aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pela experiência que eu tive quando voltei, eu não tive a oportunidade de me integrar nela, mas convivi com todos os professores, como José Melquíades de Macedo, Protásio Pinheiro de Melo, Avalmar Furtado de Mendonça, grande figura, um homem culto, Avalmar Furtado de Mendonça, Cláudio Galvão, um homem que sabe tudo de estética e arte nesse estado, Dr. Cláudio Galvão, muitos outros. O problema da gente citar nomes é que a gente acaba deixando alguns de fora. Essa pequena nominata que você se lembrou e colocou, dá para a gente perceber que são pessoas que tinham escola, pessoas realmente que marcaram a presença aqui no Rio Grande do Norte. Como você foi um homem feliz por ter tido esse tipo de relacionamento com tanta gente boa, como você também. E eu ainda fiz o vestibular de Direito, cursei até o 3º ano e deixei para ir fazer esse mestrado nos Estados Unidos. O Dr. Otto de Brito Guerra era o diretor da Faculdade de Direito. E se eu fosse nominar aqui, Floriano Cavalcante, que tinha sido meu professor no Ateneu, era professor de introdução ao estudo do direito. Tantos outros que me enchem de orgulho dizer aqui num programa da importância e da magnitude da contribuição que essas pessoas, a inteligência desses homens e a honestidade e a integridade deles, coisa que está ficando cada vez mais rara nessa nossa pátria. É verdade. Meio estremecida, mas pátria continua sendo a nossa pátria. Está ficando mais rara e uma boa safra deles faria um bem imenso à nação. É verdade. Não saia daí, a gente volta em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. O Laboratório DNA Center, líder em diagnósticos no Rio Grande do Norte, dispõe de mais uma unidade para você, desta vez na Avenida Roberto Freire. Espaço amplo, convidativo e com a excelência no atendimento que você já conhece. Sala de coleta e de repouso pensadas para o seu conforto. Espaço Kids para os pequenos e, claro, a confiança no resultado. Avenida Roberto Freire, 943, Capim Macio. Saiba mais pelo telefone 4007-2595. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas,
diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e oferece ainda serviços noutras especialidades. Na unidade da Miguel Castro, na unidade da Promater e também no Hospital Rio Grande. E nós voltamos a essa entrevista com o professor João Batista Cabral. Além dos Estados Unidos, você morou quanto tempo na Inglaterra? Nos Estados Unidos eu fiz um mestrado e entrei na Universidade de Brasília com esse mestrado. Depois ela me mandou para fazer o doutorado. Eu fui para a Universidade de Nashville, na cidade de Nashville, no estado de Tennessee. Quando eu voltei, antes de eu voltar, eu ganhei por essa universidade um pós-doutoramento na universidade, em Londres, sobre a direção do professor Boxer, Charles R. Boxer. Foi aí que eu tive a oportunidade de passar um período maravilhoso de estudos bancados pela Universidade de Vanderbilt, porque eu tinha, meu professor mentor lá em Vanderbilt foi Alexander Marchant, e ele era um sujeito que eu não posso começar a falar sobre ele, porque não dá tempo, tão grande ele é. E lá eu convivi não somente com os acadêmicos, participei do American e British Conference, Historical Conference, que de 2 em 2 anos acontece, os historiadores americanos com os historiadores ingleses, e isso me consumiu quase um ano, 9 meses, um período acadêmico, e depois voltei para o Brasil. Depois voltei para a minha Universidade de Brasília, onde lecionei até a minha aposentadoria. Você teve uma atuação no Ministério da Cultura, da Educação? Da Educação, do MEC? Sim, eu fui chamado para trabalhar no MEC, na Secretaria-Geral. E eu passei na Secretaria-Geral do MEC quase 10 anos, um pouco próximo de 11 anos. Eu vi passarem 6 a 8, entre 6 e 8 ministros, e eu continuava lá. Porque eu trabalhava lá. Tive também a oportunidade de ser fundador, enquanto estava em Brasília, da Escola Nacional de Administração Pública, a convite do ministro Aloysio Alvo, que era ministro do antigo DASP, que era um órgão tão importante que fazia o orçamento do Brasil e mandava para o Congresso. Para você ter uma ideia, o orçamento brasileiro era feito por esse DASP. Convivi com figuras magistrais da administração pública. Belmiro Siqueira, só vou citar um porque não dá tempo de citar todo mundo. Você também teve, então, no Ministério da Administração? Da Administração. Eu era da Comissão de Reforma da Administração Pública, porque naquele tempo se falava muito em profissionalizar o serviço público, para evitar esses dramas de tem que tirar todo mundo de tal partido, bota todo mundo de tal partido. Eram profissionais. Como na França tinha a ENAC, que era a Escola Nacional de Administração, nós nos inspiramos nessa Escola Nacional de Administração da França. Muitos de nós fomos para a França. Eu fui para a Argentina, fui para o Uruguai, para ver como é que eles tinham lá as escolas de administração dele. E, infelizmente, nem o parlamentarismo foi para frente para deixar essa elite administrativa, porque podia mudar os chefes de Estado, os chefes de governo, mas a filosofia administrativa permaneceria. E ainda hoje, nós sentimos as consequências de não termos esse funcionalismo público profissional, que independente de quem esteja mandando no país, a administração pública segue. Quanto tempo você teve na ENAP? Na ENAP, cerca de 2 anos. Eu fui recrutador do primeiro grupo que se formou, que eram 40 alunos de todas as partes do Brasil. E eu era diretor de estágios. Quando esses alunos estavam estudando as matérias, eles terminavam e a ideia era mandá-los fazer estágio
uma das principais ideias era comece pelas administrações onde elas nascem, que é no município. Depois vá para o estado e finalmente chegue no governo federal. Que beleza. Agora, professor João Batista, me diga uma coisa. Como é que foi essa história de você ter sido fundador e primeiro diretor-geral do TRT, da 21ª região aqui do Rio Grande do Norte? Dr. José de Vasconcelos Rocha, um homem a quem o Rio Grande do Norte muito deve, e ele é muito modesto, não quer atrair holofotes nem homenagens. Mas eu vou entrevistar ele aqui muito breve. Então, Dr. José Vasconcelos Rocha lutou feito um gladiador para trazer para o Rio Grande do Norte, que queriam abrir no outro estado a 21ª região. E Zé Rocha, ele alugou permanentemente um apartamento no Heron Hotel, que era de um rio-grandense do Norte, lá em Brasília, o Hotel Heron ou Heron Hotel, eu acho que era Heron Hotel. E eu tinha um carrinho, um Escort, um Ford Escort, e eu levava Zé Rocha nesse carrinho para todos os lugares. O ministro Passarinho nos recebia para tomar café na casa dele. As pessoas todas, os senadores, não somente do Rio Grande do Norte, mas os senadores e os deputados federais, todos foram mobilizados por Zé Rocha. Zé Rocha, se você quiser um dia brigar com Zé Rocha, brigue antes dele começar a falar, porque se ele começar a falar, você já perde a contenda que você tiver com ele. Uma pessoa de palavra altamente convincente. Ele tem uma inteligência intuitiva, que não se ganha somente nas faculdades e nos cursos superiores, não. Você ou nasce com elas ou não nasce. Zé Rocha nasceu com isso aí. E nós devemos esse tribunal, em grande parte, a ele. Em breve eu vou trazê-lo ao programa para contar a história, exatamente essa que você está me lembrando, da 21ª região. Você foi o primeiro diretor-geral. Diretor-geral, e o primeiro concurso que foi feito, eu fui um dos participantes da comissão. Tanto assim que a experiência me rendeu que quando foram fazer o concurso para o Tribunal do Maranhão, em São Luís, eu fui convidado juntamente com um juiz da Bahia para irmos participar da comissão organizadora desse concurso, graças à experiência de sucesso que tínhamos tido com o concurso do Rio Grande do Norte. E eu tive o prazer de dar posse a grande parte deles. Professor João Batista, me diga, vamos mudar de assunto. Você é membro da nossa Academia Norte Rio Grandense de Letras. Para minha honra e gáudio. Desde quando você entrou na nossa academia? Entrei há quase 20 anos atrás. Entrei no começo da década de 90, lá. Você ocupa a cadeira número 6. 6. Quem é o patrono da carreira? O patrono é o primeiro médico do Rio Grande do Norte, Dr. Luiz Carlos Lins Vanderlei. Esse homem foi premiado pelo imperador com uma distinção extraordinária pelo desempenho dele numa epidemia grande que se abateu sobre o Rio Grande do Norte, e ele, como médico, socorria os mais necessitados. E chegou até ao imperador a notícia do trabalho dele, e graças a isso ele ganhou essa distinção que ninguém aqui no Rio Grande do Norte possui. E era teatrólogo, jornalista, ele tinha jornais, era escritor e era poeta também. Você também é poeta. Aliás, a propósito, quantos livros você já escreveu? Eu tive a honra de publicar 3 livros pela coleção Mossoroense, construída, já tem quase 2.000 volumes de trabalhos publicados por essa editora, graças ao trabalho de monge de Vantan Rosado Maia. Eu conheço a coleção, eu tenho a coleção. E publiquei a minha tese de mestrado, que se chama O Partido Liberal Mexicano e a Greve de Cananéia,
2 edições pela Universidade de Brasília, que contaram pontos para as minhas promoções. Eu comecei como professor auxiliar e cheguei até professor titular, porque a gente tinha que publicar as coisas, participar de congresso da Associação Nacional de Professores Universitários de História, e eu ensinava História Econômica, num período em que a União Soviética estava se dissolvendo, estava se derretendo ao sol da democracia, ao sol da liberdade de iniciativa, etc. e tal. E era um período muito efervescente. Eu me senti no meio em águas em plena ebulição, debaixo dos meus pés, eu sentia aquilo tudo. Então foi um período muito agradável. Não era financeiramente correspondente ao esforço que a gente desprendia. Mas eu consegui juntar uma biblioteca de 4.000 volumes. Essa biblioteca, quando eu me aposentei, eu ofereci a 2 ou 3 universidades aqui. Eu queria só que me pagassem uma quantia simbólica e trouxesse para cá para incorporar uma deles. Ninguém, até a nossa Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, que muito me honra pertencer a ela, Lívio, que é o atual diretor da biblioteca, ele me disse: olha, João, eu queria muito receber a sua biblioteca, mas venha ver como são as nossas estantes de madeira, o cupim comendo os livros que nós já temos, nós não temos nem como receber. E o que é que você fez com esses livros? Estão todos encaixotados lá na minha casa de Brasília, no meu apartamento de Brasília. Professor João Batista, o tempo do programa é muito curtinho, está quase terminando, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de lhe fazer. Qual a sua participação na maçonaria? Na maçonaria. Eu entrei na maçonaria como recomendado por Ascendino Henrique de Almeida Júnior e José Melquíades de Macedo. O venerável mestre era Armando de Lima Fagundes, um dos homens mais dedicados à maçonaria. Nós nos reuníamos na rua Santo Antônio, numa loja chamada Filhos da Fé. Ele conseguiu a doação daquele terreno na Alexandrina de Alencar e construiu a maior loja maçônica do Rio Grande do Norte, que é a loja Bartolomeu Fagundes. E fundou também o Grande Oriente Independente do Rio Grande do Norte. Você é maçom há quanto tempo? Sou maçom desde que eu tinha 26 anos de idade. Infelizmente, o tempo exauriu. O diretor já mostrou o reloginho lá 3 vezes, dizendo que terminou o programa. Eu só tenho que lhe agradecer, João Batista, por você ter aceitado o convite de dar essa aula da sua memória, da memória do Rio Grande do Norte, em alguns momentos tão importantes que você vivenciou. Eu renovo os agradecimentos a você e trago para você as palavras finais. Muito obrigado a você, Nelson, e aos telespectadores por participarem, por me darem essa oportunidade de me comunicar com vocês. Eu continuo às ordens dos meus co-estaduanos e dos brasileiros para fazer o que eu puder fazer durante esse período que os gregos diziam quando colocavam os seus mortos nos seus sepulcros, que viveu entre tal data e tal data. Eles não diziam que morreu. Eu quero também dizer que meu desejo é esse, é que fique registrado o período durante o qual eu vivi, porque a data que eu nasci e a data em que eu morri são irrelevantes. O importante é o que eu fiz durante a minha vida. E a minha vida tem sido constantemente guiada por 2 coisas: trabalho e viver exclusivamente dos meios que eu produzi para merecer. Beleza. Então, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pela sua história de vida tão rica e você engrandeceu o programa Ponto de Vista hoje, mostrando parte dela. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, com a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize,
otimizando resultados para a sua empresa. Mr. Bom, surpreenda-se, novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado.